Impostos no Brasil: pobre paga mais, ricos são isentos e sonegadores premiados. Senso comum de que a carga tributária no país é alta empobrece o debate sobre impostos. O Brasil das injustiças históricas é injusto até mesmo na hora de debater certos temas, em que a realidade acaba por ficar oculta, como é o caso da incidência de tributos e da recorrente discussão sobre reforma tributária. As pessoas reclamam que no Brasil se paga muito imposto, mas não é verdade. O problema é que os pobres pagam muito mais que os ricos, afirmou o professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Unicamp, Eduardo Fagnani. Ele participou nesta quinta-feira, dia 23, de um debate sobre a questão ao lado do auditor da Receita Federal, Paulo Gil Introani, e da assessora de política do Instituto de Estudo Socioeconômico, o INESC, Graziella David. O encontro foi promovido pelo Le Monde Diplomatie Brasil e mediado por editor-chefe do veículo Silvio Cassia Bava. No centro do debate, duras críticas à política fiscal praticada no Brasil e algumas saídas para reverter as desigualdades e promover uma reforma de fato e não apenas de fachada. Para os especialistas, o senso comum de que a carga tributária no Brasil é alta empobrece o debate. O Brasil cobra um patamar de impostos muito próximo da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O problema é que quem paga o imposto? Quando você olha para os países europeus, a maior parte dos impostos ou dos tributos incidentes sobre a renda das pessoas que ganha mais e também sobre o patrimônio. Países com melhores índices de desenvolvimento e igualdade praticam exatamente o oposto do Brasil, que para o economista é um ponto fora da curva. Agora, metade dos impostos sobre o consumo, portanto, metade do preço de um automóvel é de imposto. Metade da pizza é imposto. Do feijão, por outro lado, aqueles que ganham mais de 290 mil por mês têm 70% de sua renda não tributada. Esta é a questão. As pessoas precisam entender que a distribuição dos impostos está na contramão de um sistema mais igualitário. Portanto, os impostos incidem sobre o consumo e não sobre a renda e o patrimônio. A raiz da desigualdade na tributação, por essa ótica, está na proporção do que é pago. Em média, diretores de grandes empresas no Brasil ganham 3 milhões por mês. Para eles, um imposto de 50% no saco de feijão ou de arroz não é nada. Para o sujeito que ganha 3 mil reais é muito. Essa é a injustiça. Não tributa o sujeito milionário e tributa muito quem ganha pouco. Reforma e neoliberalismo. Fagnani criticou o fato de que sempre que o assunto de possíveis reformas tributárias entra em pauta, seja na mídia corporativa, nas campanhas dos políticos
guiados por economistas ortodoxos ou no Congresso, o foco é apenas a simplificação das cobranças. Virou sinônimo de simplificação de sistema, basta pegar 6 impostos e transformar em um. Não enfrentam o problema da injustiça, que está na base da desigualdade. Temos que ter um diagnóstico sobre a totalidade das anomalias do sistema. Graziella ponderou que a simplificação pode ter sua relevância, mas que não pode ser o principal pilar. Claro que alguns tributos, principalmente aos indiretos, em grande volume, não dialogam entre si. Isso pode criar uma confusão e os empresários podem ter dificuldade em prestar contas. Podemos simplificar, mas parar por aí é uma irresponsabilidade com o cenário de injustiça fiscal e de ampla desigualdade do país, disse Graziella. O ponto da simplificação, portanto, é mais eficaz para o empresário. Uma classe que no topo dela estão aqueles que menos pagam imposto, proporcionalmente. Justamente esse assunto é o mais abordado. Os que estão isentos são os que reclamam. Reforça Introani para introduzir a questão das isenções fiscais que, para os especialistas, aprofundam o cenário de injustiça fiscal. O interessante é que das isenções, a mais importante delas fica a sombra. Foi criada em 1995, no dia 26 de dezembro, pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Isentaram todos os sócios e acionistas das empresas da distribuição de lucros e dividendos. Continuou. Funciona da seguinte forma: quando os lucros de um período da empresa, incluindo multinacionais que exploram capitais nacionais e gozam dos benefícios, são divididos entre seus acionistas, esta renda está isenta, não tem nenhuma tributação. Então, um trabalhador assalariado tem que preencher sua declaração de imposto de renda com todos os rendimentos na parte de tributáveis. Informa seu salário, retém na fonte, tudo certo. Agora, o empresário informa seus lucros na parte de isento, comentou Introani. Não faltaram exemplos dessas injustiças durante o debate. O Itaú, por exemplo, registrou um lucro de 21 bilhões. Seus acionistas principais, que são 4 ou 5 pessoas, receberam os dividendos como uma pessoa física e ficaram isentos. Foram 9 bilhões isentos de tributação, enquanto isto um professor paga 27,5 de imposto de renda retido na fonte, comentou Fagnani. Sistema de sonegação. Graziella reclamou da falta de transparência do sistema para revelar quem são os beneficiados pelas benesses do Estado neoliberal. Soma-se a isto ainda a questão das sonegações, explicou Fagnani. Metade do potencial de arrecadação da União não entra por conta da sonegação e isenções, afirma ao revelar um cálculo de 800 bilhões anuais entre as duas lacunas da tributação.
não podemos falar em reforma tributária sem enfrentar esta questão. Se revisarmos isenções e combatermos sonegações, podemos baixar as alíquotas sobre o consumo de 50% para 25% sem nenhuma reforma. A ausência de controle de combate à sonegação entra no bolo das isenções, como explica Introine. Na década de 1990, com a lorota neoliberal que os países que propuseram não adotaram, mas nós abraçamos, e empurraram a carga que os ricos não pagam para os pobres. E tem a pérola: se você não paga um tributo, você não vai sofrer punição criminal. Se o mau contribuinte pagar antes do juiz receber a denúncia, não tem crime. Está extinta a punibilidade, explicou, ao acrescentar a possibilidade de renegociar as dívidas de sonegação por prazos longos, criando a chamada dívida ativa. Isso acaba desaguando em uma lógica de premiação para os sonegadores, e as grandes empresas aproveitam tudo isto, como explica Graziella Fagnani. As empresas, fazem um planejamento tributário agressivo, fazem um planejamento desde o começo do ano, das formas como elas vão evitar o pagamento de tributos. Chegam a planejar a sonegação. Ao deixar de pagar, pode prescrever, se não for pego, pode pagar e ficar livre. Só que, desse período, ela deixou o dinheiro redondo, né? O tempo de rendimento faz com que ele pague o processo só com o seu rendimento. Ou seja, no Brasil, quem ganha, quem é privilegiado, são os ricos. Os muito ricos. Fica a dica. Te liga, meu amigo. E isso que a gente não falou ainda nas deduções do imposto de renda para esse rico que paga plano de previdência, que paga plano de saúde e deduz do imposto de renda. Vamos para mais uma música e a gente já volta aqui no www.radiosantaisabel.com.br.